Olá, sejam todos bem-vindos. Nessa nossa 15ª aula, nós vamos tratar do artigo 14 da Consolidação das Leis do Trabalho, dentro deste nosso curso sobre direitos material e processual do trabalho, que estamos a desenvolver em nosso canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco, Estudar Direito. Meu nome é Guilherme Alves de Melo Franco, eu sou professor, advogado, especialista em direitos do trabalho e previdenciário. Vamos iniciar a nossa aula de hoje, lembrando que o artigo 14 da Consolidação das Leis do Trabalho, a quem vamos nos dedicar nesta nossa jornada, ele é nada mais, nada menos que uma consolidação daquilo que vimos na nossa aula anterior a respeito do artigo 13 da CLT, que em seu parágrafo 2º determina que a Carteira de Trabalho e Previdência Social seguirá os ditames e regras previstas pelo Ministério da Economia para a sua elaboração final. O artigo 14 da Consolidação das Leis do Trabalho determina que a CTPS será emitida pelo Ministério da Economia, preferencialmente em meio eletrônico. Aqui cabe-nos uma crítica a esse texto seletista, quando ele determina que a Carteira de Trabalho e Previdência Social será expedida preferencialmente em meio eletrônico, quando deveria dizer que a Carteira de Trabalho e Previdência Social deve ser expedida por meio eletrônico a partir da vigência deste artigo 14 da Consolidação das Leis do Trabalho. Por quê? Porque, como vimos na nossa aula anterior, o desenvolvimento das atividades eletrônicas no mundo inteiro tem sido objeto de uma verdadeira revolução que arrebentou com as fronteiras e uniu cada vez mais os diferentes polos do nosso planeta, transformando todas as comunidades internacionais em uma pátria única, irmanada pela sociedade integralizada pela internet, e que hoje se nos apresenta como sendo o futuro, o presente e a maior partícula de desenvolvimento da atividade social humana de todos os tempos. Portanto, a Carteira de Trabalho e Previdência Social deveria somente ser, a partir de agora, expedida pelo meio eletrônico, e não de forma preferencial, o que nos conduz a uma situação que, ainda que seja preferencial a expedição por meio eletrônico da CTPS, ela poderá ser estabelecida pelo meio físico, em situações em que o próprio trabalhador assim a prefira, o que faz uma distinção desnecessária entre os diversos tipos de entendimentos pessoais, as próprias pessoas, que não condiz com a realidade atual da isonomia total entre os indivíduos componentes da sociedade brasileira. Portanto,
não se pode conceber que algumas pessoas possuam a carteira de trabalho e previdência social expedida pelo meio eletrônico e outras possam portar o mesmo documento pelo meio físico. E mais, pessoas que poderão tê-la tanto pelo meio físico quanto pelo meio eletrônico. Isto, para nós, é inconcebível no momento em que estamos a progredir cada vez mais nas relações interpessoais e nas relações entre os diversos poderes com o cidadão. O parágrafo único, aí é que complica mais esta situação, porque ele determina que, excepcionalmente, quer dizer, de forma excepcional, e, portanto, ele parece-nos que vai de encontro ao que diz o caput, que determina que a carteira de trabalho e previdência social seja expedida preferencialmente. E abaixo, no parágrafo único, ele determina que só em casos excepcionais a CTPS poderá ser emitida em meio físico. Então, se é só em casos excepcionais, não é preferencialmente, é obrigatoriamente ela teria que ser expedida por meio eletrônico. Só em casos de exceção, como é o que nós vamos ver aqui na análise do parágrafo único, é que a CTPS poderia ser emitida em meio físico. Há severa contradição entre o caput e o parágrafo único do artigo 14 da Consolidação das Leis do Trabalho. Bom, o parágrafo único diz que a CTPS poderá ser emitida em meio físico nas unidades descentralizadas do Ministério da Economia, que forem habilitadas para a emissão. Ora, aqui não diz como e quando essa excepcionalidade poderá ser exercida pelo trabalhador. Só diz que ela poderá ser emitida em meio físico naquelas unidades descentralizadas do Ministério da Economia. Lógico, essas unidades descentralizadas do Ministério da Economia que atendam ao sistema de trabalho, já que, como vimos em aulas anteriores, o Ministério do Trabalho foi extinto e passou as suas atribuições para uma Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Portanto, as unidades descentralizadas de que trata esse inciso 1º do parágrafo único do artigo 14 da Consolidação das Leis do Trabalho, nada mais são do que aquelas antigas delegacias regionais do trabalho que, com a extinção do Ministério do Trabalho, perderam essa denominação e tiveram as suas competências mitigadas. Uma dessas competências que remanesce é o da emissão da carteira de trabalho e previdência social por meio físico, já que a carteira de trabalho e previdência social por meio eletrônico ela pode ser conquistada pelo trabalhador através das redes de internet existentes e espalhadas por todo o país. Outra situação que pode haver a emissão da carteira de trabalho e previdência social por meio físico que é quando há um convênio por órgãos municipais, estaduais e federais da administração direta e indireta que, por meio destes, possam
ser competentes para tal emissão da carteira de trabalho e previdência social, ou mediante convênio com serviços notariais e de registro, quer dizer, com os cartórios de títulos e documentos, sem custos para a administração pública, quer dizer, os cartórios de notariais de registro, eles poderão emitir a carteira de trabalho e previdência social por meio físico, desde que não haja para isso custos para a administração e sejam garantidas as condições de segurança das informações ali implementadas. Gostaríamos de dizer que, quando diz que é sem custo para a administração pública, não estão envolvidas aquelas despesas imanentes à própria confecção física do documento, que ainda pertencem à administração pública, ao governo federal, mais precisamente ao Ministério da Economia, porque o documento ele só pode ser emitido por estes organismos governamentais e não pode ser fabricado por outro sistema de gráfica. Somente o poder público federal tem a competência para imprimir a carteira de trabalho e previdência social através de seu meio físico. Portanto, nós estamos a ver que tudo realmente gira em torno da modernização das atividades que estão sendo feitas em torno de todas as partes da nossa vida normal, e está havendo uma séria e imbatível migração desses preceitos regulamentares que vêm das ruas, que vêm das nossas próprias vidas, para os rumos do poder judiciário e do poder de fiscalização das relações de trabalho e de emprego. A internet vem, como já dissemos em aulas anteriores, propiciando esta gama enorme de posições mais amplas em relação àquelas atividades cotidianas que nós temos desenvolvido na nossa vida. E, como já dissemos, não poderia ser diferente com relação aos pactos de trabalho e o seu fiscalizar por parte do Poder Judiciário e dos poderes administrativos pertinentes. Era isso que nos cabia informar nesta nossa aula de hoje, e aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos vocês que têm visto de maneira perene e interessada os nossos vídeos e as nossas videoaulas deste nosso curso de Direitos Material e Processual do Trabalho, que estamos a desenvolver neste nosso canal do YouTube. Por outro lado, gostaríamos de solicitar a vocês que se inscrevam no canal e que deixem seus likes nos nossos vídeos, para que nos seja possível continuar a desenvolver estes estudos e difundir o conhecimento ao maior número de pessoas possível, fazendo com que ele chegue aos mais longínquos rincões do nosso país. Agradecemos, portanto, a todos e aproveitamos esta oportunidade para
desejar a todos um Feliz Natal, cheio de paz, de amor, de conhecimento, e que o nascimento do Rei dos Reis nos traga a esperança de um mundo melhor e de tempos mais felizes. Muito obrigado a todos.